Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro De Mãe para Filha, Cartas à Bárbara, da nossa irmã Jaqueline, esposa do nosso irmão Brian, publicada pela editora Vida Cristã. A gente já fez o primeiro vídeo sobre esse livro. Vamos fazer agora esse segundo vídeo, lendo Pai e Mãe, a base do lar. E diz assim: Querida Bárbara, antes de pensar em como educar seus filhos, você precisa verificar como anda o relacionamento com seu marido. Você pode até pensar que este assunto não tem nada a ver com o outro, mas influi muito. A maneira como você se relaciona com seu marido, o amor e o compromisso que existe entre os dois e os princípios em que o seu lar é baseado estão intimamente ligados com o desenvolvimento saudável dos filhos. Por isso, é essencial que, desde o começo do seu casamento, você procure aprimorar as atitudes de respeito e apoio mútuos, e uma comunicação aberta que formarão um alicerce sólido para o seu lar. Quando estes fatores positivos estão presentes entre os cônjuges, se torna muito mais fácil desenvolver bons hábitos de interação com os filhos. Seu pai sempre gosta de contar a história de um homem que consultou um conselheiro para resolver problemas que estava tendo com seu filho adolescente. Quando o homem perguntou qual era a coisa mais importante para ele, poderia fazer para ajudar o filho, o conselheiro respondeu: Ame a sua esposa. Que resposta surpreendente! Contudo, pensando bem, era muito acertada, pois o amor entre os pais dá estabilidade à família, a qual se transmite aos filhos. Isto está muito ligado com a autoestima deles. Quando os filhos podem ver que o amor na família é mais forte do que qualquer problema e que, independentemente do comportamento de um ou do outro, há um compromisso permanente, eles se sentem livres para crescer felizes e seguros em cada fase da vida. Filha, quero alertá-la sobre mais um fator significativo. Quando nasce o primeiro filho, a mãe tem a forte tentação de dar toda a sua atenção a ele. O marido, então, é posto de lado. Qualquer chorinho ou resmungo do nenê faz a mãe correr, não importa o que ela esteja fazendo. Se está no meio de uma conversa importante com o marido, ou mesmo no momento íntimo, ela o deixa sem mais nem menos. Afinal, pensa, ele é adulto e tem de entender. É claro, há momentos em que realmente existe uma necessidade da parte do filhinho, mas tome cuidado. Este é um hábito fácil de aprender, mas que pode prejudicar seriamente a vida do casal. Colocar o filho sempre em primeiro e deixar o marido em segundo plano demonstra que ele não é tão importante assim na sua vida. Não cometa o erro de pensar que ninguém pode cuidar do seu filho a não ser você. De vez em quando, precisa deixá-lo comigo ou com sua sogra ou alguma amiga de confiança para sair com seu marido, como nos dias de namoro. Esta atitude fará mais forte do que palavras que ainda acha seu cônjuge a pessoa mais interessante na sua vida e que a felicidade dele é importante para você. Também, o tempo que ficar longe do seu filho, dar-lhe um descanso físico e emocional depois do qual terá suas energias renovadas para cuidar dele. Pense bem sobre isso.
pois seus filhos ficarão com você uns 20 anos. Mas se Deus lhe der vida, viverá junto com seu marido de 40 a 50 anos. Além disso, é com seu marido que você se tornou uma só carne. Ele faz parte de você e você dele. Nada nem os filhos devem interferir com esta união. Preste atenção no seu casamento. Cuidando bem deste relacionamento, estará dando um presente precioso a seus filhos. Com carinho, mamãe. O outro capítulo, prioridades. Diz assim: Querida Bárbara, antes do seu nascimento, seu pai já estava trabalhando como evangelista da igreja. Neste serviço, tivemos oportunidades de fazer muitas visitas nas casas de diversas pessoas. Começamos, então, a observar como os casais jovens agiam com seus filhos. Ficamos muito surpresos ao ver que, em muitos lares, eram os filhos que mandavam e não os pais. Em alguns casos, era manipulação visível. As crianças pediam, choravam e se jogavam no chão até que os pais fizessem a vontade delas. Outras vezes, a coisa era mais sutil. Os pais desistiam de todas as suas atividades fora de casa para fazer o melhor para os seus filhos. Nos dois casos, o lar girava em torno das crianças. Nada poderia ser feito a não ser que os filhos deixassem. Depois de alguns meses de observação deste comportamento, nós tomamos uma decisão importante em nossas vidas. Se o Senhor nos abençoasse algum dia com filhos, não colocaríamos estes filhos no centro do lar. Não modificaríamos tudo em função deles, e sim teríamos a expectativa de que eles viessem a se encaixar na vida familiar já estabelecida. Julgamos esta atitude correta com base no ensino das Escrituras, que são os pais que devem ensinar, disciplinar, corrigir e guiar os filhos, e não ao contrário. Por causa desta decisão básica, tomamos uma série de atitudes. Nós iríamos continuar a servir a Deus e ser fiéis aos compromissos com a igreja. Nós não iríamos. 2 pontos. O nenê não deve ficar em contato com pessoas porque pode pegar uma doença. Por isso, não vamos aos cultos da igreja até ele fazer 3 meses, ou 6 meses, ou 1 ano. O nosso filho dorme às 19 horas, por isso não podemos participar de um estudo bíblico à noite. O nosso adolescente não gosta de ceder seu quarto para mais ninguém, portanto, não podemos hospedar ninguém em casa. Um outro princípio é que os pais sabem mais do que os filhos, e por este motivo, nós, os pais, decidiríamos o que eles deveriam ou não fazer. Choro, gritaria, tristeza ou insistência da parte dos filhos não iriam nos forçar a fazer a vontade deles. Ficaríamos firmes, sempre pedindo a sabedoria e orientação de Deus para tomar boas decisões. Outra decisão foi colocar o bem-estar espiritual dos filhos acima do bem-estar escolar, social ou atlético. As atividades em família e os trabalhos da igreja sempre teria prioridade sobre a lição de casa ou a participação esportiva, ou atividades culturais ou sociais. Se sobrasse tempo para essas coisas boas, pensaríamos em cada possibilidade. Mesmo dizendo tudo isso,
Não quero dar a impressão de que negligenciamos você. Pelo contrário, cuidamos bem, dando-lhe sempre bastante atenção e carinho, mas sem que você se tornasse o chefe da família. A primeira vez que você foi à escola dominical, com 15 dias de idade, todo mundo a segurou e a beijou, com germes e tudo. Desde aquele dia você aprendeu a gostar de todas as pessoas sem distinção, esperando bons tratos de todos. E sua saúde foi prejudicada? De jeito nenhum. Nunca vi uma criança com menos doenças que você. E sua rotina? Não tinha. É claro, o nenê precisa mamar quando está com fome e tem de dormir muito. Se estava na hora da sua soneca, mas nós tínhamos uma visita a fazer, você dormia no carro ou na casa da pessoa que estávamos visitando, ou até no assento especial de minha bicicleta. Como você sabe, temos ficado firmes nesse princípio por 22 anos e acredito que o Senhor tenha abençoado sobremaneira a sua vida e a do seu irmão. Aconselho você a tomar estas mesmas atitudes para com seus filhos, pois assim seu lar poderá cumprir o propósito de ser verdadeiramente cristã, seguindo a ordem que Deus estabeleceu para as famílias. Um abraço da sua mãe. Obrigado por acompanhar a leitura. Depois a gente vai ler. Tenha um sonho para seu filho, tá bem? Se você está gostando dessa leitura, desse livro, compartilha esse vídeo com mais pessoas, com mais mães, com mais casais, para que eles possam aprender com esse livro, com a Jaqueline e com o Brian, como cuidar dos filhos, como eles cuidaram, tá bem? Se você também quer um estudo bíblico pessoal, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozn@gmail.com. Escreva, a gente pode sentar e conversar sobre a Bíblia, ou pelo WhatsApp também, se você mora distante, tá bem? Ficarei muito feliz de estudar a Bíblia com você, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?